E aí, pessoal, beleza? Ou não beleza? Espero que tudo belezinha aí com vocês, então. Vamos dar início a mais uma aula, né, de Microeconomia 2. Agora é a quinta aula de análise de mercados competitivos. Hoje vamos falar sobre suporte de preços e cota de produção. De certa forma, isso é uma sequência lógica, né, do que a gente vem vendo nessas últimas aulas. Só que agora a gente chega em pontos mais específicos, assim, né, em relação a essa questão. Na aula passada, a gente viu preço mínimo e viu que o preço mínimo tinha, digamos assim, algumas hipóteses que a gente deveria levar em consideração. A hipótese otimista de que tinha o menor peso morto possível, dado que produtores, né, eles colocaram no mercado exatamente aquilo que era absorvido pela demanda, então é uma hipótese meio simplista, né? Mas é possível, então a gente considerou isso. E depois as hipóteses pessimistas, que era o fato de que o preço mínimo está mais alto que o preço de mercado, então uma hipótese que a gente considerou era que os produtores respondiam a preço, produzindo mais, gerando excesso de oferta, e acabavam tendo custos mais altos para uma oferta que não ia ser vendida, então tendo um peso morto maior, né? E a gente viu que isso não fazia muita diferença, acabou fazendo como teste a hipótese pessimista 2, não fazia muita diferença de quem vendia primeiro, se quem já está entrando no mercado agora, entre os produtores, quem já estava estabelecido. A questão é que o setor como um todo era afetado com peso morto muito alto, se caso os produtores responderem a preço, né? E como eu falei para vocês, aquele dois valores, do caso otimista e os casos pessimistas, eles ficavam, claro, na prática, como eu falei para vocês, dependendo do mercado, não vai dar exatamente aqueles valores, mas vai ficar entre um valor e outro, vai ficar dentro daquele intervalo que pode acontecer em relação a peso morto, porque alguns produtores podem começar a responder a preço e notar o aumento dos estoques e começar a frear a produção e assim não ter grande impacto sobre custos, né? Ter algum impacto, mas não tão grande. E a gente viu que, no caso otimista, até o excedente produtor podia ser positivo, então no final das contas a política poderia ter o efeito que ela queria, que o governo quer nesse tipo de política é beneficiar produtores, né, estimular a produção de um determinado setor. Então, por isso que conseguindo efeito positivo na variação do excedente do produtor, então, de certa forma, se atingiria essa política. Mas, nos casos pessimistas, no caso extremo, viu que nem isso era alcançado, e é uma hipótese, né, isso não ser alcançado. Só que, dado isso, então há outros artifícios, né, para conseguir atingir esse objetivo. Então, são essas técnicas, digamos assim, de você tentar regular que a gente vai ver agora. Uma é o suporte de preço, outra é através da cota de produção. Então, vamos ver como é que funciona esses artifícios. Bom, suporte de preço, pessoal. Tem um erro de digitação ali, mas no caso de uma política de suporte de preço, o governo estabelece o preço de um determinado produto acima do nível de preço de mercado livre e adquire a produção excedente provocada por tal política. Então, na verdade, ele estabelece, vamos supor, né, estabelece o preço mínimo, sabe que vai existir um excesso de oferta e ele mesmo acaba adquirindo, então, esse excesso de oferta, comprando o excesso e evitando que esses custos sejam passados então para o produtor. Essa é a ideia de suporte de preço, suportar esse preço alto. Então, dessa forma, o objetivo do governo pode ser beneficiar os produtores aumentando sua renda com a venda desse produto. Então, com certeza, né, se o objetivo é esse, ele vai repassar parte da renda comprando também o produto excedente, né, do produtor. Portanto, suporte de preço é a política de preço mínimo na qual o governo compra o excesso de oferta no estoque. Então, basicamente é isso, né? Comprar o excesso de oferta. Então, vamos ver qual é o resultado do suporte de preço sobre o preço mínimo. Então,
Então está aqui nosso gráfico, né? Tá aqui o preço mínimo, com as variáveis que a gente já conhece, diferença entre oferta e demanda. E está aqui as áreas que nós vamos analisar, área A, B. Então, a variação do excedente do consumidor, pessoal, continua a mesma, não muda, né? Em relação ao preço mínimo, vai ser sempre a mesma. Ou seja, ele vai perder a área A com a queda de preço, com um aumento de preço, e a área B com a queda da quantidade demandada. Então aí a gente já sabia. Mas daí vem a variação do excedente do produtor. Ele vai ganhar a área A, que ele já ganhava antes, né? Ele perdia, né, o C, mas ganhava A. Nesse caso ele não vai perder C, não. Ele vai ganhar B, inclusive, e vai ganhar E. Parecia que E tivesse esquecido ali o equilíbrio, né? Então deixei aquele E ali como uma área. A área E também. Então ele ganha a área A, B e E. Por quê? Porque agora, né, como eu falei para vocês, o governo ele compra então esse excesso e aí sim tu tem a expansão, né, o alargamento do excedente do produtor de toda essa área amarela aí. Então o triângulo agora dele vai ser toda essa região. Toda essa região agora é a região do excedente do produtor total, né? Era aquele triângulo inferior, abaixo do preço de equilíbrio, agora é somado mais a área A, B e E, sendo todo esse triângulo inferior abaixo do preço mínimo. Então, aí sim você tem um efeito significativo de bem-estar econômico para os produtores. Aí sim é um incentivo, né? Realmente ocorre, que não há dúvidas em relação ao que a gente viu. Então, suporte de preço em relação ao objetivo de beneficiar produtores, ok, está 100%. Mas, claro, né? Como eu falei para vocês, há esse custo, né, adicional, que é o impacto então orçamentário que a gente vai ver sobre o governo. E aí é fácil de ver que essa área toda do excesso de oferta, quem vai comprar esse excesso de oferta é o governo. Então, pessoal, toda essa área é o impacto orçamentário. A área B, a área C, né? A área E e a área D. Lembram da área D? Ela aparece de novo aqui. Então ele compra todo esse retângulo aí, né? Composto da área B, C, E e D. Ou todo o retângulo, ou seja, a diferença entre o preço mínimo e o excesso de oferta, que é QS menos QD. Então toda essa área aí. Ele vai pagar para manter a produção. Isso tem todo sentido, né? Ele paga o custo de produção, de certa forma o preço do custo de produção, que é a área D, e ele paga o produto também, né, o lucro do produtor, digamos assim, que é a área, o excedente do produtor, que é a área E, B e C. C, né, mas C, onde é que aparece? C era a antiga área que o consumidor consumia quando o equilíbrio de mercado estava ok, ele pagava isso para o produtor. Mas agora pode ver que QD está abaixo de QE, né? Quantidade demandada. Então o consumidor não consome mais C, mas o governo, no caso, passa a consumir essa parte, né? Também. Então por isso que C entra ali. B e E pela expansão, né, do preço e da quantidade e os custos. Então tá tudo aí. Então esse é o impacto orçamentário do governo. Então a gente tem que calcular isso para saber a variação do excedente total, né? Bora ver então. Vai ser a variação do excedente consumidor, mais a variação do excedente do produtor e mais, digamos assim, a variação do impacto orçamentário. E a gente pode fazer isso até aqui na tabela mesmo, aqui no gráfico. Temos então aqui menos A, né, do consumidor, que corta com A, que ganha o produtor, então essa passagem de renda do consumidor para o produtor. Também tem B, que deixou de ser do consumidor, passa a ser do produtor, mas quem está pagando isso, a gente já pode ver ali no impacto orçamentário, é o governo, né? E já vimos aqui também que tem E, que o produtor está recebendo, e ele está recebendo do governo, então está descontado aqui. E ele não recebe mais nada, então sobra com perda líquida social, podemos ver ali, menos B, menos C e menos D. Então tá aí, essa área ali, menos C,
e menos D, toda aquela área. Então veja que toda aquela área ali é, no final das contas, nosso peso morto da política. A área aí não se tornou um peso morto porque ela vai novamente, né, para o produtor, ela vai para o produtor. Então, ok, sai do governo e vai para o produtor. Mas e a área B e a área C, né? A área B porque ela era do consumidor e ela deixou de ser consumidor e virou do produtor. Só que quem paga o produtor é o governo. Então ela entra negativa para o governo. A área B é isso mesmo. A área B, o consumidor, dado o preço mínimo maior, deixa de consumir a área B, mas o governo paga para o produtor a área B, né, para ele produzir aquela área B. Aí ele entra negativo para o governo. A área C eu já expliquei, né, era o que antes se produzia o produtor, mas é claro que se não houver consumo do consumidor, ele deixa de produzir a área C, só que o governo paga para ele produzir também a área C, então ele faz aquela expansão. Então, na verdade, o que acontece é que entra negativo para o governo, novamente. E a área D é todo o custo de produção, que obviamente aí vai para o governo mesmo. Então ele paga menos B, menos C, menos E e menos D, só que menos E é a única parte que vai realmente para o produtor, o resto se perde, a ineficiência dessa política. Ok, então está aí o peso morto. Aqui eu só estou colocando assim para a gente relembrar o peso morto lá, no caso do caso pessimista 1, lembra que a gente viu na aula passada, que dava o maior peso morto possível dessa política. Só que a diferença aqui? Esse peso morto, pessoal, iria para consumidor e principalmente para o produtor, né? Peso morto que não voltava mais, o custo de produção, aquele deixava, o B que era deixar de ser consumido pelo consumidor, o C que era deixar de ser produzido, deixar de ser vendido pelo produtor, na verdade ele produzia, e D era o custo que ia todo para o produtor, ele nem chegava a ganhar a área aí, porque não existia compradores. Então esse custo ia tudo para produtor e consumidor e era o peso morto maior possível dessa política. Só que, como o governo agora interage, dando suporte de preço, ele paga pelo menos para que o produtor não tenha essa perda, tenha um ganho. Só que, de certa forma, volta para a sociedade esse peso morto, né? A sociedade continua com peso morto alto, porque ele está pagando e está novamente tornando D possível com uma produção ineficiente. B e C está sendo duplamente contado, porque se perde pelo consumidor e ele paga para que o produtor ganhe aquilo ali. Então há sim uma perda, então continua se perdendo B, continua se perdendo C e continua se perdendo D, porque há sim então uma perda líquida social, mesmo que o produtor ganhe, está saindo lá do governo, né, parte do recurso para que ele ganhe, o consumidor continua perdendo, o preço está alto, ele repassa A para o produtor. Então veja bem que no final das contas o suporte de preço ele continua com o mesmo peso morto, e o peso morto, aquele que é o pior, né, o caso pessimista, do que a gente viu anteriormente. Então qual a diferença? A diferença é que agora há uma transferência de renda do governo para produtores, como a gente pode ver ali, né? Os produtores, a variação da receita do produtor está totalmente paga, A mais B mais E, não é negativa lá, não, lá no caso a gente viu que era negativo, porque ele que pagava D, então aquele menos D ia para o produtor, o menos C ia para o produtor, ele só ganhava A, e então ainda tinha um resultado no final muito negativo para o produtor. Como a gente viu. Agora não, agora os resultados não tem como ser negativo para o produtor. Ele vai ganhar A mais B mais E, não tem nenhum área negativa para ele. Como a gente viu, ele ganha todo aquele triângulo e sai satisfeito, digamos assim, né? Eles, né? Os produtores. Só que,
para pagar isso tudo, para manter isso tudo, suporte de preço, aí o governo ele precisa desembolsar essas áreas e no final das contas, então, a variação do excedente total acaba sendo negativo e acaba sendo o maior possível, né? Que a gente viu que é o maior peso morto possível dessa política. Então melhorou um pouco? Melhorou o produtor. Mas para a sociedade como um todo, digamos assim, onde está consumidores e produtores, para eles, de certa forma, piorou de tabela, né? De tabela piorou, digamos assim, tanto diretamente para o consumidor, mas para o produtor também. Afinal, como eu falei para vocês, o gasto do governo tem que vir de outras áreas, de outros produtos, vem de impostos, e a gente já sabe que isso tem efeito. Então, para a sociedade como um todo, no final, continua pagando essa conta através de um peso morto bastante alto. Mas, né, como eu falei para vocês, por que o governo faria isso? Ele quer estimular um setor, por exemplo, como eu falei para vocês, a ideia da indústria nascente, a ideia de estimular algum bem que traz algum benefício para a sociedade, por exemplo, produção de remédios, produção de algum tipo de alimento específico, que aumenta a nutrição das crianças, como leite, sei lá. Então, talvez aí ele acaba causando isso. Mas a gente vê o peso morto é muito alto ainda e você está beneficiando o produtor. No leite ia ser péssimo isso. E estaria agindo contra os consumidores. Então não seria uma boa política. Mas uma indústria nascente, talvez, né, você queira estimular com que ela se torne, ao longo do tempo, se estabeleça no mercado. Então, aí talvez justifiquem esse tipo de intervenção. Bacana? Então tá aí. Apesar de melhorar a situação do produtor, o peso morto da política de preço mínimo continua alto. Então o peso morto continua alto, o mais alto possível, inclusive. Tá aí a região total preenchida, né? Claro que aquela parte vermelha é um peso morto, B e C. Mas lembrando que o triângulo referente ao produtor está todo aquele triângulo ali, incluindo B e C, amarelo positivo. Ele só está em contraste. E o que sobrou para o consumidor é o mesmo que vem sobrando em todas as políticas de preço mínimo. Como ele perde menos A e menos B, ele fica com aquele triângulo superior acima do preço mínimo ali. Em todos os casos, né? Para ele sempre vai ser esse efeito. Ok? Então aqui está um exemplo numérico. Então a gente já vai para um exemplo numérico sobre, e é o item H, né? Recalcule o item anterior, considerando que o governo faça o suporte de preço comprando estoques excedentes. Isso está na lista, e lá na lista o item anterior, no caso aí é o G, né? O item G é suporte de preço mínimo, e era o preço mínimo da hipótese pessimista 2. Então independente disso, ele está dizendo assim, calcule, né, o item anterior, ou seja, calcule a hipótese, calcule o preço mínimo, só que agora considere que o governo dá um suporte de preço. Então você vai fazer aquilo que a gente viu agora tecnicamente. A gente vai fazer agora, inclusive, numericamente. Então vamos lá, o preço mínimo igual a 8, bate aqui. A gente viu e já calculou isso, né? Tudo aqui já está calculado, que é o preço de... a quantidade de demanda, quando o preço é 8 é 14, a quantidade de oferta, quando o preço é 8 é 26, o preço de equilíbrio é 5, a gente retirou a quantidade de equilíbrio que ela não vai fazer diferença aqui nesse cálculo. Isso já foi, então, da aula passada, dos itens anteriores, que é uma continuidade, como eu falei para vocês, de preço mínimo, então por isso que já está aí. Então vamos lá, calcular as áreas, né? Olha só, todas aquelas áreas ali já calculamos também nos itens anteriores. Então quando vocês fizerem sequência esse exercício, vocês já vão estar ganhando tempo. Você até pode fazer um gráfico, isso eu digo para vocês que é válido. Em todo item fazer um gráfico novo. Mas nem todo item você precisa recalcular tudo de novo. Não vai precisar recalcular A, B, C e nem D, que foi calculado já nos itens anteriores. Então, olha só faltou um item a ser calculado. Aí simplifica bastante, né? Que é a área E. E o cálculo da área E, pessoal, é esse aqui, ó. Vocês podem ver que é um triângulo ali, então é 8 menos 5 vezes 26 menos 14 dividido por 2, que dá 27, tá?
Então deu, calculou aquela área, agora é só analisar as variações, né? E a variação do excedente do consumidor não muda em nada, então continua automática, é a mesma, como eu falei para vocês, A menos B, e que nesse caso continua dando menos 51, como desde o início vem ocorrendo. O que vai ter agora é a variação do excedente do produtor. Lembre que nesse caso, o suporte de preço ele ganha tudo positivo, A mais B mais E. Aí é só somar, né? E nesse caso vai dar 78. Então o maior ganho vai para o produtor, que é o objetivo dessa política. Só que aqui a gente vai ter que calcular, como a gente viu, o impacto orçamentário, que é o que o governo paga. Ele paga tudo isso, né? Fora A, que quem paga A para o produtor é o consumidor, o resto tudo é pago pelo governo. Então toda a área B, C, E e D, ou D e E, faz, você paga. E aí você pode calcular direto tudo. É só pegar 26 menos 14 vezes 8, ou pegar e somar essas áreas. Vocês vão ver que não dá o mesmo valor, né? Matemática não tem como fugir. Aí tirei o desenho da oferta. Então deu menos 105, é gigantesco, né? O governo paga mais, vocês podem ver que deu 78, se não me engano, menos 78 peso morto, a gente vai rever ele aqui. E o governo paga lá em cima, muito mais que o peso morto. Então tá aí o peso morto, que vai ser só a área B, C e D, como a gente viu. E é só calcular, vai dar 78, que é, como eu falei para vocês, o maior peso morto possível. Só que quem recai agora sobre esse peso morto é o governo, porque ele quer, como eu falei para vocês, estimular aí o lado da produção. Então recai sobre o governo e recai sobre o consumidor, que está pagando mais caro e está adquirindo uma quantidade menor, porque agora está mais caro. E também o governo, que ele está suportando toda essa política de estabelecer um preço mais alto. Então, no final das contas, aí sim o governo ele garante, aí não há como fugir, que o que temos como resultado é o mais alto peso morto possível dessa política. Né? Aí não tem como fugir, porque ele está garantindo isso, que ele vai ser produzido até aquele preço, até a resposta que se ocorre na oferta com aquele preço. Né? E é claro que a gente vê, pô, até foi atingido um objetivo, mas há um custo relativamente muito alto, né, para a sociedade. Esse é o lance. E aí? E agora, José? Vai chamar o Batman? Vai fazer o quê? Vamos ver, será que dá para fazer alguma coisa? Acho que sim, né? Senão não estaria fazendo essa pergunta retórica. Então tá aí, peso morto igual a menos 78. Vamos analisar mais um pouquinho. Vamos analisar agora outro item, que é chamado de cota de produção. Agora a nossa hipótese é outra. Vamos supor que o governo estabeleça, ao invés de regular o preço, o governo também pode limitar a quantidade produzida através das cotas de produção. Então ele vai lá e estabelece uma cota. Olha, só pode ser produzido, e mesmo que seja individualmente, na soma total dos produtores, a produção total tem que ser esta, ou seja, um limite lá de cota de produção. Então ele define isso. Dessa forma, o governo define o limite máximo que cada produtor pode ofertar, ou até mesmo qual a quantidade de produtores que poderá existir em uma atividade produtiva. Ele vai limitar lá a quantidade de alguma forma. Então ele vai definir a cota de produção para aquele setor ali, tá? Definindo o nível de produção, o governo indiretamente provoca aumento do preço do bem até determinado nível previamente desejado. Então, pessoal, claro que ele pode fazer em conjunto isso, a cota, junto com uma fixação de preço, mas, como a gente sabe, se ele já sabe que determinada quantidade vai elevar o preço, ele pode deixar sabor do mercado, bom, então deixa o mercado elevar o preço até aquele nível lá, que é mais ou menos o que eu queria se eu fixasse o preço. Ele pode fixar o 2 ou pode fixar a cota de produção. Aí o preço vai subir igual. Claro, se ele fixar uma cota, não tem muito sentido ele fixar uma cota além do equilíbrio. É óbvio que ele vai fixar uma cota menor que o equilíbrio e aí isso vai elevar o preço. Então vamos ver isso. Então suponha que o governo estabelece uma cota, então está aqui a cota. E a cota, pessoal, como vocês podem ver, já é a oferta delimitada. Se ele botou que é aquela quantidade, então a oferta agora é como se ela fosse inelástica, né? Uma reta vertical
para cima ali, como essa aqui que eu botei, que é a nossa oferta de cota. Então ela está rígida, olha, eu coloquei essa oferta, não mexe mais nela, tá bom? Então é como se fosse uma oferta criada pelo governo rígida na cota. Aí isso por si só estabelece um preço de cota, né? O mercado no final, bom, a essa quantidade vai existir aquela disputa no mercado que vai elevar o preço, né? Até a quantidade demandada, que no caso vai ser o preço de cota aquele ali, tá bom? E aí a gente tem a área A, B, C, vamos calcular os efeitos. Para o produtor, novamente, não muda nada, ele continua perdendo menos A, menos B. A gente está supondo, vamos fazer para facilitar a nossa análise, que o preço de cota, e depois a gente vai fazer isso no exercício numérico, eu já vou colocar isso aqui, é igual àquele preço, essa cota de produção é aquele 14, vamos supor, que é igual, que vai dar no final o preço igual a 8, que era o preço mínimo. Então ele fixa uma cota que dá mais ou menos o preço de mercado lá em cima, naquele nível de preço mínimo. Ok, então para o consumidor não muda nada, ele continua perdendo A, porque o preço subiu lá para cima com a cota, né, o preço de cota, e B, porque a cota é um nível menor, não tem o que ele fazer, ele vai consumir menos, tá? E o produtor? Aí vem o produtor, pessoal. Olha só, com a cota, né, se o governo só estabelecer a cota em si, de certa forma, ele impede que o produtor venha responder a preço. Na verdade, o que vai responder a preço é o fato de que ele vai produzir menos, né? E o preço é dado pelo mercado, que vai levar com que os consumidores em disputa levem ele ao preço de cota, suba. Ele vai ganhar A pela subida do preço e vai perder C porque ele está impedido de produzir mais. Ele não pode produzir a quantidade de equilíbrio. Ele vai ter que ofertar a quantidade com uma cota que está determinada. Então, ele perde C por conta disso. E a gente viu que daí depende das elasticidades, não vou colocar aqui de novo, né? Depende das elasticidades para saber o quanto que ele vai perder. Aí o peso morto está definido também, assim, acaba sendo o menor peso morto possível, que é o B e C, né? Então parece que é uma boa cota, porque afinal ela vai me dar o menor peso morto. Como a gente viu, parece uma boa, calma aí, né? Mas realmente, perto daquilo que a gente já viu, aqueles pesos mortos extremamente altos, né? Nos casos pessimistas, e até mesmo com suporte de preço, bom, pode-se dizer que a cota, então, ela limitando a quantidade, o preço vai subir, vai ter ganho para o produtor, como aqui o governo quer, né? Vai ter as mesmas perdas para o consumidor, e em relação à variação do excedente total, a perda é a mínima possível, né? O peso morto vai existir, mas é o mínimo possível, considerando a política de preço mínimo. Só que, claro, né? Se o produtor vai ganhar ou não, como a gente viu, a região A tem que ser maior que a C. Se C for maior que A gente vai ter um efeito negativo, continua sem sentido, né? Isso vai depender das elasticidades, como a gente viu já na aula passada. Então há a possibilidade, eu digo assim, dependendo do tipo de produto e condições de mercado, há a possibilidade ainda de ser negativo para o produtor, o que torna injustificada essa política, porque, poxa, a única coisa que eu quero é tornar positivo para o produtor, que ele ganhe renda e se desenvolva, e no final não consigo fazer isso, o mercado em si, as condições acabam mesmo assim tendo um efeito negativo, aí perde sentido, né? Ter todo esse peso morto, perda de excedente do consumidor, e para no final existir inclusive perda do excedente do produtor. Então, claro, há o risco, mas se o efeito for positivo, pelo menos com a cota, sabemos que o peso morto é menor, e menor que a cota menor do que o suporte de preço. O suporte de preço garante que o produtor vai ter ganhos positivos, mas é um peso morto gigantesco, é o maior peso morto possível. E aqui eu garanto que há uma probabilidade de ser positivo, produtor, talvez seja, mas com certeza eu garanti o menor peso morto possível. Então, caso o governo fixa a cota, o governo somente fixa a cota de produção, esse será o resultado final. Ou seja, perde B e perde C. Tá? Contudo, no novo preço, os produtores serão estimulados a produzir QS.
Bom, aí vem outra questão. Mas parecia que tinha resolvido isso, já não determinou por lei, né? Você não pode produzir, se pode produzir a cota. Tá, mas o preço alto, mesmo assim, significa estímulo ao produtor. Ele vai produzir a cota e está fora da lei produzir acima da cota, tem que produzir a cota. E aí pode ter outras empresas querendo entrar no mercado, pode existir outros querendo produzir um pouco a mais da cota. Vai existir essa pressão, né, sobre a cota para ir para a quantidade de criar. Pressão do mercado normal, não é que o cara está mal intencionado, é uma pressão econômica. O preço está alto, significa que está tendo retorno, vamos supor, né, que está tendo retorno. Então há essa pressão para que se produza além da cota, dado que o preço subiu. E aí? Ainda tem mais uma saída, que é essa aqui, ó. A pressão então é que aqui se produz até QS, né? Então o governo pode então financiar, olha só, financiar a região B, C e E para que os produtores não façam isso, para que eles não produzam. Olha, eu sei que vocês vão ganhar se produzirem até QS, e esse é o estímulo, essa é a pressão. Imagina com N produtores todos ali querendo produzir, você não produza. Se você botar só uma lei lá, talvez não seja suficiente. Vai produzir um, vai produzir um pouco mais, outro vai produzir um pouco mais, vão estar pressionando a produção aí para QS, que inclusive é maior que QE, como eu falei. Né? É uma região maior porque o preço é maior. Aí o governo, bom, sabendo disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar então esse estímulo para você. O estímulo de você produzir mais, você não precisa, eu pago você, e olha só a loucura, a economia às vezes chega nesse ponto incrível. Eu pago para você não produzir. E isso, pessoal, por mais louco que pareça, ainda é a melhor saída, a gente vai. Como assim? O cara vai querer produzir, tem estímulo para produzir, porque ele sabe que com aquele preço ele ganha mais. Aí o governo diz, não, eu sei que tu ganha mais, eu pago o que tu ganharia produzindo, mas tu não precisa produzir, mantém a produção dentro da cota. Então ele paga para estabelecer a cota. E aí, o que acontece? Acontece isso aqui. Olha só, fica tudo amarelo novamente para o produtor. Então ele agora ganha A, B, C e E, porque o governo vai pagar para ele. B, C e E. Ó, pago para você que você iria ganhar se caso produzisse, mas eu pago para você não produzir, para você manter a cota. Ele, bom, ok, então eu não vou nem precisar fazer o trabalho para ganhar aquilo lá, então eu mantenho produzindo o que eu produzo e ganho o recurso para manter a cota. E você deve estar pensando assim, mas que loucura é essa? Vamos ver os resultados disso primeiro, isso muda alguma coisa. Muda primeiro, olha lá, o excedente do produtor, acabei de mudar ele, porque agora se ganha A, B e E. O C ele não ganha, pessoal, o C ele já tinha antes da cota, então não ganha uma coisa que ele perdeu, ele já tinha. Então o produtor ganha A, B e E, aquela expansão do triângulo inferior para um triângulo maior, que era o resultado que é garantido que é positivo agora para o produtor, que é essa a intenção do governo com essa política. Ok, chegamos lá. Mas e aí, qual é o peso morto, né? Qual é o peso morto dessa política? Vamos avaliar agora. Bom, primeiro é o seguinte, né? Existe um incentivo financeiro do governo e ele paga esse incentivo financeiro, né? A gente tem uma variação, o pessoal bota aqui variação do incentivo financeiro, variação do impacto orçamentário. Vocês podem botar só a variação do gasto do governo, variação de G, se quiser. Tá? Mas beleza, a variação do incentivo financeiro é que ele está pagando tudo isso, então ele paga B, C e E. Porque C não está sendo produzido, então ele paga também. Ele paga também. E B e E, que era aquilo que se ganharia caso ele produzisse. Tá bom? Então ele paga toda essa região para o produtor e isso entra negativamente no orçamento do governo. Então ali, como a gente está vendo. Então vamos ver agora sim, então a gente precisava botar esse detalhe. Então vamos ver agora sim a variação do excedente total, que é a soma, né? Variação do excedente do consumidor, variação do excedente do produtor e variação do incentivo financeiro do governo. Então tá aí, menos B menos C. Dá para ver facilmente, vamos pegar a canetinha aqui e vamos marcar. Vamos lá.
A corta com A, o consumidor é que transmite, então essa região A para o produtor, ele ganha, ok. B corta com B, ok. Só que esse B que o consumidor perde, ele perdeu porque agora realmente ele não consome mais. E não é ele que passa o B, aqui tem até um erro, né? Não é ele que passa o B para o produtor. Quem passa o B para o produtor é o governo, tá aqui, ó. Então isso já entra numa perda, assim, ó, já era. Então, na verdade, até então, vou apagar aqui, o certo, a questão de justiça, né? É que o que foi passado, aquele B ali que foi passado, foi do governo, né, pro, pro produtor. Então é ali que corta, é dali que vai pro produtor. Assim como o E, né? O E aqui que corta, que foi pro produtor, quem passou foi o governo. Então veja bem, o que sobra é o B que perdeu o consumidor e o C que teve que pagar, né, também o produtor. Então se perde esses dois. Então esses dois são, são a perda líquida social. Bacana? Então olha só, pessoal. O E é amarelinho, porque o E está lá com o produtor. Não foi perdido, foi para o produtor. Ok. E que se perde mesmo e ninguém ganha nesse caso, porque aí o governo pagou e não foi nem para consumidor nem para produtor, é B e C. B e C, e na verdade o B foi por causa do consumidor ter perdido aquela área, e o C porque não vai para ninguém que o governo paga para manter esse nível de produção. Então, pessoal, é negativo, é o peso morto e é o peso morto mínimo. Então, pessoal, aqui atingimos tudo que a gente queria. É a melhor para o produtor, é isso que o governo queria, incentivar o produtor, então ele vai dar A mais B mais E, é o melhor incentivo que pode se dar ao produtor e vai ser positivo garantidamente. E é o menor peso morto, lembra que B e C é o menor peso morto dessa política. Então, pessoal, esse acaba sendo a melhor estratégia. Qual? Você estabelece uma cota de produção e paga, por incrível que pareça, para o produtor não produzir além da cota. Tu paga aquele ganho financeiro que ele teria por produzir além da cota, mas ele não vai produzir. Então, por que acaba dando tão baixo peso morto? Porque não entra o D. Lembra do Dzinho? O E ainda vai para o produtor, o que é ótimo, que era isso que o governo queria. Mas não entra o Dzinho dos custos de produção. Por quê? Porque não há produção. A cota está estabelecida e está sendo pago para ser cumprida. Então não há produção, não há o Dzinho, porque não há custo de produção a ser pago. Então não encarece, né? Então assim, não encarece o excedente total, não encarece a perda líquida social. Ou seja, nem não aparece no peso morto. E é isso que faz toda a diferença. Não aparecer aquele desenho. Você desestimular a produção pagando para que não se produza. Parece contraintuitivo, mas como eu falei para vocês, a economia ela é assim. Se você se aprofundar nela, você vai ver que aquilo que parece contraintuitivo tem a maior razão de ser. E nesse caso aqui a gente está vendo isso. Pagar para não produzir é a melhor saída nesse caso aqui desse tipo de política com essa finalidade, tá? Muito específico, hein? Diga-se de passagem. Legal? Bacana? Em um desses livros, eu não lembro agora se do Bankyo, algum desses livros tem até uma charge, né, que é engraçado, que é um senhor dono de terra olhando assim para uma paisagem cheia de mato, assim, e aí chega um cara perto dele e pergunta: o que o senhor está olhando? Ele: olha só isso tudo, essa região toda. E o cara: mas só tem mato aí. O cara fala: sim, exatamente. Eu ganho para manter esse mato, eu ganho para não ter que produzir aqui. Ou seja, eu ganho para não ampliar a produção. E era uma charge exatamente sobre essa política aqui, que é você ganhar para não produzir aquilo que você poderia produzir na sua área, digamos assim. Você vai produzir só a cota, vai estar sempre sendo subutilizada a sua área. Bacana, pessoal? Legal? Então vamos ver só mais um detalhe aqui. Vamos lá, sempre tem mais um detalhe.
O detalhe é que a gente tem que fazer ainda exemplo numérico. Esqueci que tem exemplo numérico. Bora lá, então. Ok, pessoal. Então, aquele nosso exemplo, né? A gente já sabe que o equilíbrio está aqui. Sempre inicie, né? Olha que você já deve ser décimo, sei lá, gráfico que você faz no exercício. Mas já inicia já com o preço de oferta e o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio. E agora vamos lá. A gente já sabe que a cota é igual a 14. Tá, a cota é dado lá igual a 14, né? No exercício, no item, acabei não lendo, né? Mas é igual a 14, porque isso é feito de propósito. Porque essa cota é igual a 14, se você botar a quantidade igual a 14 na quantidade demandada, você vai chegar que o preço é igual a 8. É o que a gente vai fazer aqui. Então, vamos supor que a gente não sabe, né? Não sabe, tá lá uma cota lá tal, a gente precisa encontrar o preço referente a essa cota. Então, como é que você faz isso? Você vai lá e coloca na quantidade demandada. A quantidade demandada é aquela equação ali, você iguala a 14 e acha o preço. E aí dá para ver facilmente que o preço, como eu falei para vocês, é igual a 8, né? Que era o nosso preço mínimo. Então, foi proposital isso. Temos as áreas, então, A, B, C, tá bom? Já calculamos essas áreas. Lembre-se, isso está no exercício assim, então você pode seguir esse padrão sem problema nenhum. Não dificultei nesse sentido, né? Ou seja, você já fez esse cálculo, desde lá do primeiro preço mínimo A, B e C, está dado esse cálculo. Você coloca só as áreas faltantes. Inclusive a área E também já está calculada no item anterior. Então, ok, pessoal. Tendo essas áreas, é só a gente fazer a variação do excedente. A gente sabe que no caso do consumidor não muda, vai ser aquela área ali, A menos B, que dá menos 51. A variação do excedente produtor, essa, pessoal, quando o governo, então, ela faz a cota de produção e paga para ele não produzir, que é o que a gente acabou de ver, então vai ser ganhar a área A, B e E para o produtor. Pode ver que é aquela expansão do triângulo, como eu falei para vocês, e aí é só somar aqui, né, os valores que a gente já calculou, que vai dar 78. Ótimo, né? Que a gente viu que é o melhor possível. O impacto financeiro do governo vai ser a área B menos C menos E. É só fazer aquela diferença ali, que o que falta para, digamos assim, completar aquela área, que é B, C e E, né? Aí expandir toda aquela área ali que se perdia. Ali, então é aqui que é pago, digamos assim, pelo governo para que o produtor ele possa se expandir ali sem problema. Isso dá 45, não é tão alto. E a variação do excedente total, que aí como E vai para o produtor, a gente viu, sobra só menos B menos C. E menos B menos C, menos 9 dá menos 18, que a gente já viu que é o menor peso morto possível e é o menor peso morto dessa política. Então esse aqui é o melhor dos mundos, no sentido de que você consegue financiar o produtor, então ele tem uma variação do excedente produtor alta, e você tem o mínimo peso morto possível. Claro que o governo participa ali com menos 45, é significativo. A queda do consumidor é a mesma, né, de antes, menos 51 também é significativo. Mas não é tanto quanto poderia ser, porque não entra o D, porque não há produção, não há custo de produção, que era o que representava aquela área ali daquele trapézio ali, né, que vocês lembram. Então tá aí. Bom, vou pedir então para vocês fazerem esse exercício naquela mesma ordem, né? Veja que aqui já está todos os itens, tá? Então ali, o item, porque esse exercício é que a gente já vem fazendo, é o exercício da lista, conforme os itens que a gente está vendo. Então aqui, o item E, que é aquele do preço mínimo, quais os efeitos do estabelecimento do preço mínimo igual a 17. Considere que os produtores vendem somente a quantidade demandada. Então isso aqui a gente até já viu na aula passada, você já deve ter feito. O F também, que é o E é o caso otimista, o F ali, o item F é o caso pessimista 1. Calcula o efeito caso os produtores respondam ao preço, ok. E aí o governo não se mete, deixa lá os produtores se ralarem, tem que pagar aquela área D, perdendo ela no caso. E G, considere que os consumidores com os custos mais altos são os que vendem primeiro. A gente
nota que não vai fazer muita diferença, mas vocês vão chegar no mesmo valor que o item F. Para ver se vocês fizeram tudo certo, façam o G, chegam no final, confira, né, se o peso morto que vocês encontraram na G é igual ao peso morto na F. Se tiver igual, fizeram todos os cálculos certos, senão vocês têm que ver o que vocês estão errando. E o que a gente viu nessa aula de forma mais específica é realmente H e I, caso vocês não tenham feito. Notem também que a passagem ali de F para G, para F você só calcula mais a área D, para G você só calcula mais umas áreas ali. E assim você vai aumentando poucas áreas, porque os cálculos que vocês já fizeram, área A, B, C, e até D em algum momento, e depois E, você vai manter, né? Você já calculou no item anterior, você não precisa recalcular de novo, você calcula só aquilo que precisa a mais para chegar no resultado, tá? Então, a H recalcula o item anterior, considerando que o governo faça um suporte de preço comprando os estoques excedentes. Então, aqui, pessoal, é que ele mantém o preço alto, o preço mínimo, vai existir produção e ele compra aquela produção. Então, nesse caso, entra sim a área D, do H. Né? Qualquer dúvida, também vocês podem voltar ao vídeo e ver como é que faz. E a área I foi sim aí a nossa última forma de intervenção do governo, que é o estabelecimento de uma cota de produção. Nesse caso aqui específico desses cálculos que vão ter aqui, a cota é igual a 303. Vocês podem botar ali que eu garanto para vocês, eu já posso até adiantar que vai dar um preço lá em cima de demanda igual a 17, que é o preço mínimo, que é mais ou menos para bater todos os cálculos. Estão garantindo os rendimentos dos produtores. Então vocês olhem como é que acontece com a cota de produção e o governo comprando daí, né, ou melhor, pagando o consumidor não, pagando para o produtor não produzir. Lembra? A cota mais pagando o ganho do produtor para ele não produzir além da cota, que é o que a gente acabou de ver. Bacana, fazendo tudo isso vocês vão chegar nos valores que eu vou colocar aqui para vocês. Né? Então E vai dar esses valores aqui, o preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio vão ser as mesmas, né? Então o importante é chegar nesses outros resultados e avaliando se vocês estão acertando. O caso otimista, então, esse aqui é o caso pessimista, tanto para 1 ou 2, como eu falei para vocês. O importante é que a variação do excedente total, ali, ó, o peso morto, bata igual, se bater, ok, vocês acertaram. A variação do excedente do consumidor não muda em nenhum dos cálculos. O intervalo, então, que vocês vão encontrar entre o menor e o maior peso morto vai ser esse, 546 a 1794. Bom, falta os outros itens, né? Ah, tá, não. O intervalo entre o menor e maior variação do excedente do produtor vai ser 546 e 1794. Por que isso é importante? Porque o objetivo dessa política é ter um impacto positivo sobre o produtor. Por isso que a gente avalia também se o produtor ele teve ganho ou não. E o peso morto, você já sabe, o menor e o maior, dependendo da política, o que pode ser atingido. E aí os resultados para o item H e I. No caso do suporte de preço, são esses os valores. Pode ver que o excedente do produtor, é positivo, a variação, mas a variação do excedente total é negativo porque é um dos maiores peso morto, o maior peso morto. E o contrário é na cota, né? Que é o menor peso morto, a variação do excedente do produtor é positiva, é o melhor resultado possível que a gente viu até aqui. Claro que ali entra o impacto financeiro do governo, que é negativo, mas mesmo assim o resultado total, a variação do excedente total é menos 96, então é a cota de produção aliada ao pagamento dos produtores para não produzir o melhor resultado. Bacana? Bom, aí vem uma pergunta. E se o governo simplesmente doar para os produtores a receita que teriam com a cota de produção, sem alterar os preços e quantidades, quais seriam os resultados? Essa pergunta está na apostila de vocês e não tem resposta. Não tem resposta porque era para vocês, assim que vocês leem a apostila, pensarem sobre isso e tentarem responder. Mas é claro que aqui a gente não vai ter esse time. Então vai ter spoiler, digamos assim. Eu vou ter que contar para vocês o que vai acontecer, claro. Mas seria interessante vocês, talvez,
pausarem o vídeo e tentarem resolver, pensar sobre isso e como assim se doar, qual é a saída, né? Então, quebrar um pouquinho a cabeça, tentar ver se acha o resultado e aí depois olhar o resultado, que é esse que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, tá aqui o excedente do consumidor e do produtor sem nenhuma interferência, como não está pedido, nenhuma interferência. A única interferência, ele não vai mexer em preço, não vai fixar preço, não vai fixar cota, não vai fazer nada. Então o que ele vai fazer? Vai só doar o recurso referente àquilo que ganharia o produtor naquelas políticas, no melhor resultado daquelas políticas. Então a variação do consumidor vai ser zero. Ele vai só doar para o produtor e não vai mexer em preço nem em quantidade. E a variação do excedente do produtor vai ser aquela, a mais positiva possível, que ele vai durar exatamente A, B e E para o produtor, que são aquelas regiões ali, ok? Que caso a oferta fosse QS. Claro que nesse caso ele vai dizer para o produtor não alterar suas quantidades em relação ao equilíbrio, mantenha a quantidade no mercado, só estou te dando esse recurso para você, ok? Que é o que eu gostaria que você recebesse para desenvolver o setor. Essa é a ideia. Mas e aí? É claro que o governo é que vai pagar A, B e E. Então é negativo para o governo. Ele vai estar pagando A, B e E. Exatamente aquilo que o produtor vai estar recebendo. A mais B mais E. Então qual é a variação do excedente total no final? Que é a soma de tudo isso. É zero, pessoal. Porque a variação do excedente do consumidor é zero. O consumidor não acontece nada. O preço continua sendo o preço de mercado. Ele continua comprando o que ele comprava. O produtor vai continuar produzindo o que ele produzia, na mesma quantidade e no mesmo preço, só que vai estar recebendo um recurso do governo para desenvolver mais o setor, que é essa ideia, digamos. E ele recebe A mais B mais E, se era caso o preço fosse fixado no preço mínimo, que não vai ser fixado, porque é isso que está sendo dito aqui, não se altera preço e quantidade. Então, pessoal, o que o governo tira dele vai diretamente para o produtor sem alterar mais nada. Então não há perda de peso morto. Não há nada que alguém perca que estava tendo no equilíbrio de mercado que não vai ter agora. Então, a variação do excedente total é zero. Então, se nenhuma intervenção foi feita e o governo, em vez de fazer todas essas intervenções, pegar o recurso e doar diretamente para o produtor, ele tem o melhor e mais eficiente resultado possível, né? Que no final das contas, se o objetivo era esse, por que não fazer diretamente? Sem nenhuma intervenção sobre o mercado, ele não atinge consumidores, não manipula produtores e no final o uso dos recursos da forma mais eficiente possível. Bacana, pessoal? Essa é a ideia. Aí tá aí. Mesmo que o recurso vá para o produtor, temos um mercado mais eficiente assim. Fechou? Nesse caso, não haveria, então, impacto sobre o consumidor e nem peso morto, pois o governo não intervém no mercado. Acho que com isso, né, vamos ver se tem. Bom, aqui a gente vai falar sobre o piso de preço, né, tem um vídeo sobre isso também para vocês. Basicamente a aula é essa, então, pessoal. Peço que vocês façam o resuminho do vídeo, aquela coisa toda. Comecem a fazer os exercícios nessa ordem que a gente está vendo a matéria. E é isso. Até a próxima. Abraço a todos. In our final video on price floors, we'll look at the last two effects, and we'll take a close look at the example of airline regulation in the United States. We've shown using the minimum wage how price floors create surpluses and also lost gains from trade. We now want to look at wasteful increases in quality and a misallocation of resources. And for that, we're going to turn to a different example, the regulation by the Civil Aeronautics Board of airline fares. From 1938 to 1978, the Civil Aeronautics Board regulated airlines. CAB regulations restricted entry, they prevented new competitors from entering the industry, and they kept airfares well above market levels. There's some interesting evidence, by the way, on how high the CAB kept fares above market rates.
Within state air routes were not controlled by the CAB. They were unregulated by the CAB. Therefore, the price of flights between cities within a state, such as between LA and San Francisco, was not regulated by the CAB. And looking at these prices of these flights, economists found that they were half the price of equal distance flights which were between two different states and thus which were regulated by the CAB. So it looked like the CAB was keeping the prices of airline flights twice as high as market rates. Now you might wonder why they were doing this. And in fact, the CAB is a classic example of a regulatory agency which many people argue was captured by the industry that it was meant to regulate. Instead of regulating airlines, it was regulated by the airlines. It was controlled by the airlines. In any case, the result of preventing competition by price was that airlines competed for customers on the basis of quality rather than of price. Now, to see how this worked and why this is actually a bad thing, why you can have too much quality, let's take a look at our model. Okay, here's our model. Along the horizontal axis, we have the quantity of flights. Along the vertical axis, we have the price, demand, supply, market equilibrium. And here is the price floor, the CAB regulated fare. This was the price below which it was illegal for the airlines to sell tickets. Now, at this price, we can read the quantity demanded off the demand curve, which is given by this amount here. This is the size of the industry or the quantity of flights demanded. It's also the quantity supplied because the CAB regulated entry. They kept entry just to that level which was necessary to satisfy the quantity demanded at the regulated fare. Now here's the key point. At the quantity demanded, the sellers, their willingness to, the price at which they are willing to sell is much below the regulated fare, the price which demanders are paying. This meant that being in the airline industry was extremely profitable because they were selling a good when their cost was down here and the price that they were selling it at was up here. So this entire rectangle here, okay, was profit, very profitable industry because the price was kept well above the cost. But now each airline really wanted more customers. And this in fact was the genesis of the undoing of the plan, because each airline was trying to compete to get more of these profitable customers. But they couldn't compete by lowering the price. So how do you get more customers if you can't compete by lowering the price? Well, by increasing quality. And indeed, at this time, it was wonderful if you could afford it to be on an airplane because the seats were wide, the stewardesses were nice and kind, and you got lots of free food. You got good quality food, sometimes served on bone china. You got to fly direct. Even some airplanes, believe it or not, had piano bars on them in order to attract more customers. But all of this competition in terms of quality was raising the costs to the airlines. In addition, these profits attracted the unions. And the union said, well, we want a chunk of this. So wages would start to go up. So what happened was that the airlines gave up this profit or producer surplus by competing in terms of better meals, more frequent service, and so forth. And they did so. You might say, well, what's wrong with quality? Well, what's wrong is that the airlines were producing quality even when the value of that quality was less than the cost to, even when the cost of that quality was higher than the value to the customers. So this was a form of quality waste. It was too much quality. It was quality for which the cost was greater than the value to the customers. Okay, we can also show the deadweight loss, which you've seen before. So we have the quality waste and the deadweight loss. In the 1970s, there was deregulation of the airlines, and the Civil Aeronautics Board, in fact, was eliminated, highly unusual for bureaucracy to be eliminated. The result was that fares went down dramatically. The quantity of air flights went up. Quality waste disappeared. This meant, of course, that rich people found that it wasn't so pleasant to travel on the airlines as they had used to be, but fares were a lot lower, and overall customers
appreciated lower fares more than they were upset by the reduced quality. Remember, an airline can always offer quality if the customers want to pay for it. But the customers decided they would prefer to have the lower fares. That's another way of seeing that there was quality waste. The fact that after deregulation, fares went down and quality went down indicates that the quality really wasn't worth what the people had been paying for it. This also was the genesis of a lot of problems in the airline industry, since the older airlines had trouble funding union benefits. They'd promised all of their employees these big benefits when those profits were high because of regulation and restrictions of competition, and they had trouble supplying those benefits once regulation ended. Price floors and regulations, such as that provided by the Civil Aeronautics Board, created a misallocation of resources and in particular prevented competition. So in 1938, believe it or not, there were 16 major airlines. In 1974, just before deregulation, there were 10 airlines, fewer than in 1938, despite many requests to enter the industry. Indeed, restrictions on entry misallocated resources. It meant that low-cost airlines such as Southwest, now one of the world's largest airlines, were kept out of the industry, raising costs overall. Okay, that's it for price floors. Price floors create surpluses, lost gains from trade, wasteful increases in quality, and a misallocation of resources. We'll have one more lecture on price ceilings and price floors, talk a little bit about the politics, and then we'll be moving on. We'll have covered this chapter. This is a tough chapter, lots and lots of material, but lots of depth to it, lots of meat to this chapter, so pay attention. Okay, thanks. If you want to test yourself, click